Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu vou ser breve naquilo que eu vou dividir com a igreja, mas eu creio que não é menos importante do que tudo quanto nós temos aprendido até aqui. Nessa noite eu tive um sonho, e um trecho do sonho que é o que Deus quer falar conosco. Uma pessoa de outra denominação me abordava e ela dizia o seguinte: a sua igreja ensina que quando nós recebemos uma cura, nós devemos fazer um culto de ação de graças. E é sobre isso que eu vou compartilhar nessa noite um pouquinho com a igreja. Nós temos o hábito de agradecer a Deus quando nós recebemos grandes feitos. Nós temos o hábito de agradecer a Deus quando nós recebemos a cura de uma enfermidade. Nós temos o hábito de agradecer a Deus quando nós recebemos uma provisão financeira na nossa necessidade. Nós temos o hábito de agradecer a Deus quando nós recebemos um livramento visível aos nossos olhos. Mas nós não temos o hábito de agradecer a Deus pela simplicidade das coisas, que são muito mais importantes do que os grandes feitos de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O nosso culto de ação de graças, ele não tem que começar quando Deus opera grandes milagres na nossa vida, mas ele tem que começar quando nós abrimos os nossos olhos na nossa cama, porque neste dia nós fomos entregues à morte, como ovelha conduzida ao matadouro, mas a misericórdia do Senhor, como diz em Lamentação de Jeremias, ela se renovou nas nossas vidas e por isso nós não fomos consumidos. Nós pudemos abrir os nossos olhos nessa manhã, graças nós te damos, Senhor. Nós podemos respirar o ar sem a ajuda de um aparelho, graças nós te damos, Senhor. Nós tivemos o pão nosso de cada dia na nossa mesa, por mais simples que ele seja, graças nós te damos, Senhor. Nós temos um teto para poder pousar, nós temos uma cama para poder dormir, graças nós te damos, Senhor. Nós temos uma família, nós temos filhos, nós temos pais, nós temos mães, nós temos esposas, nós temos maridos, graças nós te damos, Senhor. Porque não somos merecedores de nada e ainda assim o Senhor com a sua misericórdia nos abençoa. Ainda assim o Senhor com a sua fidelidade, Ele nos honra, Ele nos cuida, Ele nos guarda. Porque somos entregues à morte todos os dias, nós já aprendemos em Gênesis capítulo 4 versículo 7. O Senhor diz que o pecado jaz à porta. Todos os dias o pecado bate na nossa porta e nós podemos escolher para quem nós queremos abrir a porta do nosso coração. Nós queremos abrir a porta do nosso coração para o pecado e colher o salário dele, que é a morte. Ou nós podemos abrir o nosso coração para o nosso Senhor Jesus e colher a vida, e a vida em abundância que Ele tem reservado para cada um de nós. O que eu queria deixar para a igreja nessa noite: nós estamos prestes a dobrar os nossos joelhos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos somente pedir? Ou nós vamos principalmente agradecer?
Porque como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. Tá tudo bem? Graças. Tá tudo mal? Graças, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Para todas as coisas nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Por isso, ao invés de abrir a boca para murmurar, ao invés de abrir a boca para lamentar, vamos começar a abrir as nossas bocas e dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Irmãos, quando a minha esposa acordou e contou a visão e sonhos que ela teve, eu falei: traz para a igreja, mas não deixa para amanhã. A resposta que ela deu no sonho para aquela pessoa que era de uma outra congregação, que falava acerca do culto de ação de graças, foi exatamente esse texto que ela leu de Romanos capítulo 8, versículo de número 36. Ela falou dessa forma, onde a gente cultua. Lá nos ensina em tudo dar graças, porque todos os dias nós somos entregues à morte. Irmãos, quando eu olho para essa palavra morte, ela é pesada. Todos os dias você pode ter certeza de uma coisa: o adversário da minha e da sua alma está bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar os nossos sonhos, ele quer tragar os nossos projetos de vida, ele quer tragar as pessoas que a gente ama, ele quer tragar o nosso ministério, ele quer tragar a nossa vida. E quando a gente para olhar para esse versículo aqui, ele fala assim, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, quando eu olho para esse processo, eu lembro de Cristo tomando a tua cruz e seguindo. Como ovelha indo para o matadouro, você sabe como nós vamos? Mudos e não murmuram. Irmãos, uma ovelha que vai para o matadouro, a hora que ela passa pelo processo final de crucificação e ela é traspassada, o que vai sair dela vai ser água e sangue. Todos quantos verem vão dizer: esse testemunho é fiel e verdadeiro. Aleluias. Então, quando Deus permite a gente passar um processo desse, é nessa hora que Deus quer saber o que vai fluir de dentro. É água e sangue como fluiu de Cristo? Ou vai ser os murmúrios de quem padeceu no deserto? Não sei qual é a adversidade que bateu o quê? Na porta. Porque todos os dias somos entregues, todos os dias. Se a gente renovar a nossa mente com a mente que Deus quer que a gente renove, todos os dias a gente tem que prestar um culto de ação, abrir o olho, guardar algo. Foi entregue à morte, mas a morte não te atingiu. Isso é culto de ação de graças. Sentei na mesa, está ali o pão nosso de cada dia, por mais simples que seja. Glórias. Mas muitos às vezes olham para o prato e falam: mas ovo, murmúrio. E Deus está ensinando a gente. Eu vou prestar um culto de ação de graças só se eu receber a benevolência de Deus acerca daquilo que o meu coração tanto anseia. É só nessa hora. Esse culto de ação de graças, Deus olha como um culto interesseiro, marca da besta. Você sabe como que Ele quer que eu e você agimos? Olha como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo de número 5 e 6, ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma,
Irmãos, quem está inquieto está preocupado. E o Senhor Jesus nos ensinou: não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. O que é que inquieta o nosso coração? O que é que está tirando o sono? O que é que tem atribulado a nossa vida? E quando ele fala não estejais inquietos por coisa alguma, ele está dizendo: ei, calma. Calma. Há um Deus que tem o domínio sobre todas. Se eu olhar para o vento, eu vou ficar desesperado. Se eu e você olharmos para as circunstâncias, nós vamos ficar apavorados. Mas se a gente olhar única e exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé, aleluias, eu e você vamos declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Sudecaia ridecul manai decantas. Ele vive, ele reina, todo o poder foi entregue nas mãos dele. Tudo, irmãos. E eu sei que quando ele se levantar, ai do inimigo da nossa alma, que vem querer nos entregar à morte todos os dias, como uma ovelha levado pro matadouro. Põe isso: teu Redentor vive. E ele declarou: aonde está os seus aguilhões, ó morte? Se ele veio para trazer vida, e vida o quê? Glórias a Deus. Então fortalece esse coração. Olha para o autor e consumador da fé. Tira essa inquietação. Se ele permitiu passar o processo do matadouro, guarda algo, irmãos. Por detrás disso tem um testemunho fiel e o quê? E verdadeiro. Vai como ovelha muda, e não murmurando, não reclamando da sorte. Quem que reclama da sorte é ímpio. Quem murmura é ímpio. Mas quem tudo dá graça é cristão. É cristão. Então olha o que ele diz: não estejais inquietos por coisa. Calma o coração, espere em Deus, porque ainda o louvar. O salmista disse isso. Ele falava que a alma dele desfalecia, e ele declarou: eu esperarei em Deus e ainda o louvar. Mas como que o salmista espera, irmãos? Aí vem essa segunda parte: antes as vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica. Súplica do quê? Irmãos, porque quando a gente começa a orar na súplica do Espírito, a gente começa: está escrito, e às vezes o está escrito é sempre uma espada do quê? De dois gumes. Deus fala: ei, está escrito, por que não pratica? Aleluia, glórias a Deus. Orar na súplica do Espírito, irmãos, precisa viver a palavra. Senão é uma oração hipócrita. Mas ele tem uma vírgula aqui, ó. Tá enxergando aqui, ó? O que está escrito lá? E com ação de graça. Então ele está pegando aquilo que está deixando ele inquieto, ele está apresentando diante de Deus, está olhando para a sua vida se tem alguma brecha, e tem ali no meio ações do quê? Você sabe como que é isso aqui? Senhor, olha o que eu estou passando nesse momento na minha vida, que está me deixando inquieto. Apresenta lá. A tua palavra está escrito isso, Senhor. A tua palavra está escrito aquilo. Santifica o teu nome, Senhor. Mas, Senhor, se o Senhor fizer, eu te agradeço. Se o Senhor não fizer, eu também te agradeço, meu Senhor. Por quê? Se ele não fizer também, ele deixou de ser Deus? Se ele não realizar o desejo do meu e do seu coração, ele deixou de ser Deus? Eu tenho que agradecer, irmãos. Não é depois que eu recebi a bênção. Ele fala antes.
Antes, isso mostra um culto de ação de graças que não é o que? Interesseiro. Não é interesseiro. Agradece. Apresenta a sua situação, a sua dificuldade, agradece. Porque quando a gente olha lá em Romanos capítulo 8, aquele texto, volta lá para mim. Vai ter uma parte que vai falar assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está indo para um matadouro, tem um propósito. Tem um propósito. Como o pastor disse, uns padeceram no deserto, tinha um propósito. Outros entraram na terra prometida, tem um que vai dar graça, porque sabemos que todas as coisas, tem exceção aqui? Não. Aquela peleja que a gente está vivendo, aquilo que está batendo na porta, e as coisas ainda não se resolveram, tem um que, enquanto não cumpriu o propósito, irmãos, apresenta diante de Deus a vossa o quê? Petição. Então volta lá por favor em Filipenses, fazendo um favor, olha lá. Quando a gente é capaz de acalmar o coração, Deus não trabalha com ansiedade. Irmãos, por 10 anos eu orei pedindo uma esposa para fazer a obra comigo. Enquanto meu coração estava inquieto, sabe quando Deus respondeu? Nunca. Não moveu uma agulha. O dia que eu entreguei definitivamente os meus caminhos na mão dele. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Quem entrega e confia não fica o quê? Ansioso, não fica inquieto. Foi algo assim automático, saiu, falei, Senhor, tudo que eu tinha que orar e apresentar, já apresentei, estava na sua mão, seja feita a tua vontade. Quando já não vinha mais na minha mente nada daquele assunto, pronto, Deus veio e trouxe para fazer a obra junto com quem? Aleluia. Às vezes a gente fica tão ansioso, tão inquieto, aí o nosso foco só fica olhando naquilo. Quando a gente está inquieto, irmãos, nosso foco não está no autor e consumador, só está naquilo, vira uma obstinação de coração. Mas quando a gente é capaz de, apresentar, orando, e quem ora confia, entrega os caminhos no Senhor e confia, com ações do que? De graça, vai caminhando de fé em fé e glorificando e agradecendo, porque por detrás de tudo tem um propósito para se cumprir nas nossas vidas. Aí olha o que ele diz aqui, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Irmãos, quem está inquieto já perdeu a paz, mas quem confia tem a paz e guarda, olha aqui, o coração e os pensar, não fica maquinando mal, não fica pensando coisas ruins, não fica. Ele sabe que ele tem um general de guerra, ele sabe que ele tem um Deus todo-poderoso que cuida. Mas como diz as Escrituras, os nossos caminhos não são os seus caminhos, os nossos pensamentos não são os seus pensamentos, tudo isso é mais excelso que vem dele. Ele ainda tem o domínio de todas as coisas. Amém. Amém.